Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, diz que há várias opções para responder à crise. A subida nas taxas de juros pode estar para breve. Donald Trump insiste que Estados Unidos e Irão mantêm negociações, apesar da não confirmação da parte iraniana, que mantém os ataques no Médio Oriente. Orbán anunciou que a Hungria irá suspender as exportações de gás para a Ucrânia até que Kiev retome os envios de petróleo através do oleoduto Druzhba. Na Euronews, o alto comissário da ONU para os refugiados alerta para o impacto que a guerra no Irão está a ter em termos de deslocados na região. Sirenes de alerta de tsunami tocaram na zona ribeirinha de Lisboa num exercício para testar os procedimentos de evacuação. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, diz que há várias opções para lidar com a crise energética provocada pela atual guerra no Médio Oriente. Lagarde insiste que o BCE está bem posicionado para lidar com a turbulência, com a inflação atualmente próxima da meta de 2% e a economia da zona euro a demonstrar solidez. We have a strategy that is built for a world of higher uncertainty, with risks and scenarios at its core. We have a graduated set of options for responding, and we are starting from a better place should we need to act. And we will not act before we have sufficient information on the size and persistence of the shock and its propagation. Na reunião da semana passada, o BCE manteve as taxas de juro inalteradas, tal como esperado, mas alertou para uma inflação mais elevada e um crescimento mais baixo devido à guerra. Os analistas prevêem que o Banco Central aumente as taxas de juros já no próximo mês para travar um provável aumento dos preços no consumidor. Os custos globais mais elevados do petróleo e do gás levaram a aumentos imediatos dos preços dos combustíveis na zona euro e trouxeram de volta memórias do choque energético que seguiu à invasão da Ucrânia pela Rússia. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que o impacto da guerra em curso no Médio Oriente é muito pior do que a invasão dos Estados Unidos da América ao Iraque em 2003. Num discurso proferido no Parlamento na quarta-feira, classificou a guerra como absurda, ilegal e cruel. Es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak. Estamos en algo mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo. Vamos a exigir que esta guerra pare, porque no es justo que unos incendien el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas. No es justo que los españoles y españolas y el resto de europeos y europeas tengan que pagar de su bolsillo la factura de esta guerra ilegal. No es justo que países con menos recursos que Occidente, pienso en África, pienso en la América Latina, vayan a sufrir las terribles consecuencias de esta sinrazón. O primeiro-ministro espanhol recusou-se a permitir que Washington utilizasse as bases militares do seu país contra o Irão, apesar da ameaça do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de pôr termo às relações comerciais com Espanha. Na semana passada, o governo espanhol aprovou um pacote com medidas destinadas a atenuar o impacto económico da guerra, com reduções nos impostos sobre os combustíveis. O Irão lançou uma nova ronda de ataques em todo o Médio Oriente na madrugada desta quarta-feira, horas depois de o presidente dos Estados Unidos ter insistido que Washington estava em negociações com Teherão, chegando mesmo a afirmar que lhe tinha sido enviado um presente. Donald Trump sugeriu que o gesto indica que está a lidar com as pessoas certas nas negociações de paz secretas, negociações essas que o Irão continua sem confirmar. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is. No Irão, o antigo comandante da Guarda Revolucionária, Mohammad Bagher Zolgadar, foi nomeado novo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, substituindo Ali Larijani, que foi morto recentemente num ataque aéreo. Em Teherão, o Crescente Vermelho divulgou imagens de sobreviventes a serem retirados dos escombros de edifícios residenciais na sequência de novos ataques dos Estados Unidos e Israel. Do Irão foram lançados mísseis dirigidos contra Israel e bases que
albergam pessoal militar dos Estados Unidos no Kuwait, Bahrein e na Jordânia. Já Israel continua as suas próprias operações militares em território libanês, afirmando que as suas forças armadas assumiriam o controle do sul do Líbano até ao rio Litânia, cerca de 30 quilómetros da fronteira. O governo libanês expulsou o embaixador iraniano, declarando o enviado diplomático do país persona não grata, dando-lhe 5 dias para deixar o Líbano. President Trump has said that those talks to potentially end the war with Iran are continuing and that the US is in talks with the right people. He also alluded rather cryptically to a very big present in the way of oil and gas being gifted from Tehran. Now, several media agencies are reporting that a 15-point dossier has been handed to the Iranians from the US via Pakistan. That said, Iranian officials are still denying that these talks are even taking place. Yesterday in Doha in Qatar, there was a Ministry of Foreign Affairs briefing where officials said they would not be hosting these mediation talks because they're just too busy defending and protecting their country. They did add, however, that Iran has been here for millennia, countries need to live and work together, and that it's now up to Iran to rebuild that trust across the region. Here in the UAE, the intensity of our attacks has definitely dropped. However, we still are hearing military jets flying pretty low overhead, feels like every 5 minutes over the last 2 evenings. In the wider region, of course, Lebanon is still being subject to intense bombings. And in the early hours of this morning at Kuwait Airport, a drone attack there resulted in a major fire. Jane Witherspoon, Euronews in Dubai. A Hungria irá suspender gradualmente as exportações de gás para a Ucrânia até que Kiev retome os envios de petróleo através do oleoduto Druzhba. A medida foi anunciada na quarta-feira pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. Az olajblokkád letörése és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében most újabb intézkedésre van szükség. Ezért a Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk. Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. A Hungria e a Ucrânia estão envolvidas numa disputa sobre o oleoduto Druzhba da era soviética que transporta petróleo russo para a Hungria e Eslováquia. O oleoduto foi danificado num ataque russo no final de janeiro. Contudo, tanto a Hungria como a Eslováquia acusam a Ucrânia de utilizar a questão para obter ganhos políticos. O governo de Orbán tem alegado repetidamente que Kiev está a tentar desencadear uma crise energética antes das eleições na Hungria a realizarem-se no próximo mês. A Ucrânia, por seu lado, apelou a Budapeste e Bratislava para que se desvinculem dos combustíveis fósseis russos. De acordo com a empresa ucraniana de análise energética Expro, Kiev importou mais de 2,9 mil milhões de metros cúbicos de gás natural da Hungria em 2025, o que representou 45% do total das importações do país. A guerra no Irão e as implicações para o Líbano estão a causar um impacto profundo nos civis da região, disse o alto comissário da ONU para os refugiados, Baram Salih, à Euronews. Diz que a situação é muito grave. Mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas no Líbano, tal como cerca de 600 mil a 1 milhão de famílias no Irão. This region needs peace. This conflict cannot go on like this, destabilizing and impacting human lives across the region. And I hope that we need a durable and just peace that will not put us in a place where 6 months from now or a year from now we will have another recurrence of this type of things. This region cannot afford these cycles of violence. O Líbano é um dos países com maior número de refugiados per capita do mundo. Cerca de 130 mil dos 1,3 milhões de refugiados sírios que viviam no Líbano regressaram à Síria. No entanto, Salih salienta que estes retornos não são voluntários e estão a regressar em condições adversas. O alto comissário diz que deposita esperança na proposta do Paquistão de realizar conversações de paz entre o Irão e os Estados Unidos. As autoridades britânicas estão a investigar um aparente crime de ódio após terem sido incendiadas 4 ambulâncias pertencentes a uma instituição de solidariedade judaica em Londres. Os agentes foram chamados a Golders Green, um bairro londrino com uma grande comunidade judaica, após terem sido recebidos relatos de incêndio.
A explosão de vários cilindros de gás no interior dos veículos atingiu as janelas de um prédio nas proximidades. As casas foram imediatamente evacuadas por medida de precaução, não tendo sido registados feridos. We can see smoke coming forth all over the place to find out that, unfortunately, 4.5/5 ambulances were destroyed by disgusting, awful, scum people who prevented people trying to get medical help. As autoridades afirmaram que a causa do incêndio estava a ser investigada. Contudo, vários líderes políticos, incluindo o primeiro-ministro Keir Starmer, recorreram às redes sociais para condenar o incêndio como um ataque antissemita. Sirenes de alerta de tsunami tocaram em 4 pontos da zona ribeirinha de Lisboa, entre a Praça do Império e a Ribeira das Naus, para testar os procedimentos de evacuação em caso de catástrofe. As 4 sirenes tocaram na manhã de terça-feira, durante vários períodos de 20 a 30 minutos. Foram ainda transmitidas mensagens de voz em português e em inglês, que informavam sobre um exercício de alerta de tsunami, bem como um pedido para que as pessoas se dirigissem para um ponto seguro. A cidade de Lisboa é considerada uma zona de probabilidade sísmica relevante à escala europeia. O terremoto de 1755, que provocou um grande tsunami, resultou na destruição de quase toda a capital portuguesa e foi um dos mais mortíferos da história, tendo feito mais de 10.000 vítimas mortais. Sim, alerta, tsunami.